medida provisória 1303, que foi reprovada na Câmara dos Deputados, de fato, cobrava apenas os ricos? Ontem o Congresso Nacional poderia ter aprovado para que os ricos pagassem um pouco mais de imposto. Ou será que quando a gente lê com mais calma, o bolso do pequeno investidor também é afetado? O Congresso não aceitar, ou da maior parte do Congresso não aceitar mais aumento de impostos, de considerar que o governo já aumentou imposto demais e cortou gasto de menos. A medida provisória 1303 foi criada pelo governo federal com o objetivo de aumentar a arrecadação através de imposto de renda sobre os investimentos, aumento de impostos para bets e fintechs e outros itens. O governo defendeu a medida, informando que seria uma cobrança para os mais ricos. Apresentamos a medida provisória 1303. Para garantir os investimentos em saúde, educação e previdência de 2026, a medida buscava cobrar o mínimo de bilionários, bancos e bets, uma operação simples e justa. Proteger os direitos daqueles que ganham menos, cobrando a justa parte dos que ganham muito e não pagam quase nada. Mas o objetivo final dessa medida provisória era aumentar a arrecadação federal e fechar as contas públicas. Só em 2026, o governo esperava arrecadar 21 bilhões de reais através dessa medida. E ela seria um substituto para a cobrança total do IOF que o governo queria aumentar anteriormente. Ele até conseguiu ganhar uma parte lá no STF, porém não deu para cobrir totalmente as contas públicas. E com isso, terminaria-se com um déficit. Porém, a maioria dos deputados, através de 251 votos na última semana, optou por arquivar essa medida provisória. E como não havia mais tempo hábil para que ela fosse votada novamente antes do seu vencimento, a medida então não tem mais validade e não tem mais nenhuma chance de voltar ao Congresso. Sendo assim, o governo deve pensar em novas medidas para poder aumentar a sua arrecadação. O ideal seria que, ao invés de aumentar mais impostos, fosse pensado em formas de economizar e reduzir os gastos públicos. Porém, esse parece que não será o caso dessa vez. Agora, o que de fato previa essa medida provisória 1303? O que realmente seria taxado? Mas antes, eu preciso esclarecer que houve divergências entre a proposta inicial que foi enviada pelo governo federal e a proposta final, que foi aquela que seria votada, que foi apresentada pelo relator Carlos Zaratini, que também é do PT. E isso é algo infelizmente comum, pois geralmente o relator ele conversa com todos os líderes partidários e faz diversas concessões na proposta original para que ela possa ser aprovada na Câmara dos Deputados. Então eu vou trazer entre os itens o que era a proposta inicial do governo e o que foi a proposta final que seria votado e que realmente valeria caso a MP tivesse passado no Congresso. Vamos começar pelos LCIs e LCAs, que são títulos do mercado financeiro, que os bancos e instituições financeiras eles pegam dinheiro emprestado para poder repassá-los, cobrando maiores juros para os setores do agronegócio e da construção civil. Por serem setores mais importantes da economia, o governo dá essa isenção de imposto de renda para que os investidores procurem esses títulos e, ao mesmo tempo, estimule esses setores da nossa economia. Na proposta inicial do governo, a ideia é que fosse cobrado 5% de imposto de renda sobre o lucro que os investidores obtessem nesses títulos. Porém, na proposta final do relator do PT, essa ideia foi retirada, ou seja, mesmo que a proposta tivesse sido aprovada, não haveria cobrança de imposto de renda nesses títulos. E o mesmo vale para os outros títulos que já eram isentos de cobrança de IR, como por exemplo poupança, CRA, CRI e debêntures incentivadas. Na proposta inicial enviada pelo governo, elas se mantiveram isentas. Agora, já os ativos que já possuem cobrança de imposto de renda sobre o lucro, que é o caso de CDBs, Tesouro Direto e fundos de renda fixa, a ideia do governo era que houvesse uma cobrança de 18% de forma única sobre o lucro que os investidores obtessem desses títulos. Atualmente, a cobrança de imposto de renda se dá em cima de uma tabela de forma regressiva, que vai de 22,5% a 15%. Ou seja, quanto mais tempo você deixa o seu investimento, menor é a taxa de imposto de renda que você vai pagar.
E essa medida então, ela vai prejudicar os investidores que pensam no longo prazo, pois assim eles vão pagar o mesmo tanto que quem hoje investe pensando apenas no curto prazo. Foi muito falado dos offshores. Essa sim seria uma medida que de fato cobraria dos mais ricos do nosso país. Offshores são contas ou empresas de brasileiros que são abertas fora do nosso país. Geralmente, essas contas ou empresas abertas no exterior buscam países que possuem menores taxas e menos impostos. Geralmente são aqueles chamados paraísos fiscais. Então, apesar do governo insistir em falar que a cobrança é em cima dos mais ricos, talvez a sua principal fonte, que seria os offshores, tanto na proposta inicial enviada pelo governo federal, quanto na final do relator, deixaram de fora aumentar a cobrança em cima de offshores. Só destacar que recentemente também teve uma lei no Brasil que foi aprovada que passou a cobrar 15% em cima do lucro anual das offshores. Outra incluída foram as casas de apostas, também conhecidas como bets. Atualmente, elas pagam 12% sobre a receita bruta ajustada, além, obviamente, de impostos sobre o lucro, como CSLL e imposto de renda. Com a medida inicial enviada pelo governo federal, a ideia era que fosse aumentado para 18%. E essa medida, além de arrecadar mais, poderia também desestimular as pessoas a apostarem. De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo, cerca de 1,4 milhão de pessoas já estão tendo problema com vício em apostas. No entanto, o texto foi retirado pelo relator do PT, ou seja, mesmo com a aprovação da medida provisória, as bets não teriam mais nenhum aumento de impostos. E por fim, também tivemos a proposta do governo federal para aumentar a alíquota de impostos das fintechs de modo a equipará-las com o que os bancos tradicionais pagam atualmente. Primeiro, para ficar claro para você, o que são as fintechs? São empresas que usam tecnologia para oferecer serviços financeiros de forma mais rápida, digital e muitas vezes mais baratas do que os bancos tradicionais. As fintechs mais conhecidas são o Nubank, o Inter, o PicPay e o Mercado Pago. As fintechs ganharam popularidade principalmente por oferecer cartões de crédito sem anuidade, contas digitais mais práticas e sem taxas. E muita gente não se lembra, mas antes de existir o Pix, os bancos cobravam para você poder fazer transferências para outros bancos. Com isso, as fintechs apareceram também como opção gratuita para você poder fazer transações financeiras para qualquer instituição financeira sem pagar taxas. Hoje, as fintechs pagam uma alíquota reduzida sobre o lucro, através do CSLL, de 9%. Já os bancos tradicionais pagam uma alíquota entre 15% a 20%. Então, com a medida provisória, o governo visava elevar a alíquota das fintechs até algo próximo do que pagam os grandes bancos. O problema é que os bancos tradicionais, como Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, possuem muito capital. Basta você verificar os lucros trimestrais bilionários que são divulgados em suas demonstrações de resultados. Deste modo, muitas fintechs não conseguiriam concorrer com esses bancos tradicionais, ou então teriam que aumentar a taxa que cobram dos clientes em diversos produtos financeiros, afetando assim principalmente a população mais pobre, que é quem mais detém conta nessas instituições financeiras. Então, como pode notar, apesar de ser muito divulgado que a medida seria para cobrar os bilionários, os bancos e as bets, você pode perceber que não é bem assim. As bets não teriam mais impostos. Os bilionários, que em sua grande maioria possuem conta no exterior, não teria também aumento de impostos, mas sim aqueles que investem no Brasil, que seriam os mais taxados, independente de ser rico ou pobre. E este talvez seja o grande problema. Se pararmos para pensar, você já paga imposto em cima do seu salário, em cima daquilo que consome. E ainda assim, se fizer uma mágica de fazer sobrar dinheiro para investir, vai ter que pagar mais impostos. E o pior, atualmente, se você investir R$1.000, você vai pagar
a mesma porcentagem de imposto de renda de quem investe 100 milhões de reais, pois as alíquotas são iguais independente de quanto dinheiro for investido e muito menos existe uma isenção para poder beneficiar os mais pobres. Logo sendo, se você com muita dificuldade, mês a mês, conseguiu juntar ao longo do tempo 10 mil reais e quer investir no mercado financeiro, ou então trabalhou durante muitos anos de sua vida e conseguiu acumular de FGTS cerca de 100 mil reais, em vez de gastá-lo, você prefere continuar investindo no mercado financeiro, conseguindo assim ter um retorno para a sua aposentadoria, você vai ter que pagar cerca de 22,5% a 15% de imposto de renda nos ativos de renda fixa. E convenhamos, hoje com 100 mil reais de patrimônio, você não pode ser considerado rico ou milionário. Então, o governo poderia pensar em dar uma isenção até determinada faixa, pode ser por exemplo 100 mil reais, e a partir daí ir cobrando alíquotas progressivas, ou seja, quanto mais dinheiro você tem, mais você vai pagar de impostos, assim beneficiando os mais pobres que seriam isentos. Um grande exemplo foi a proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, que foi aprovado recentemente no Congresso. Apesar dela não ser perfeita, mas ela visava cobrar uma porcentagem maior de quem ganha um salário bem acima da média e reduzir para aquelas pessoas que ganham bem menos. Deste modo, cobrava um pouco mais de quem ganha mais e reduzia para quem ganha menos, e tudo isso sem precisar passar pelo cofre do governo, ou seja, o pobre não precisava tirar o dinheiro do bolso pagando ali o imposto para depois o governo falar que vai devolvê-lo em forma de auxílio. Essa mesma medida, ela pode ser pensada para ser aplicada em investimentos, nas empresas, nos produtos de consumo, enfim, não adianta apenas arrecadar para aumentar os cofres públicos. O povo precisa de uma correção tributária que vai levar dinheiro de fato para o bolso dos mais pobres e assim poder melhorar a vida da população. Esse sim deve ser o papel de um governo sério. Ficamos por aqui, então agora é aguardar para ver quais serão os novos impostos que serão criados ou aumentados para poder fechar as contas públicas. Até mais!